Caríssimos amigos e irmãos, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Mês de outubro, mês do Rosário, mês das missões, iniciando com a Semana da Vida. Quantos temas que somos chamados a viver, além da liturgia dominical, da liturgia semanal, além do exemplo dos santos e santas, e celebrando, em especial, Maria. Aqui no Brasil, Nossa Senhora Aparecida, no dia 12, e no hemisfério norte também, norte do Brasil, temos aí Nossa Senhora de Nazaré. Enfim, Nossa Senhora do Rosário presente também. Então, são celebrações que nós somos chamados a sintonizar, a viver em nossas comunidades. São muitos temas que nós temos a cada dia, a cada mês. Se nós olharmos quantos santos que a igreja tem e contempla a cada dia, tanto aqueles de devoção universal, como aqueles também de devoção mais nacional, ou aqueles mais locais, enfim, são uma enormidade de exemplos que nós temos nessa variedade da igreja, seja pelo exemplo dos santos, seja pelas várias liturgias, celebrações que acontecem pelo mundo afora, seja pelo mês temático ou semana temática. Então, o mês de outubro, ele é caracterizado pelo mês das missões, porque celebramos, no dia 19, o Dia Mundial das Missões. O Papa Francisco escreveu uma mensagem para o Dia Mundial das Missões, que deve ser meditada por nós, uma igreja em saída, que é justamente o grande tema do Papa Francisco, a evangelização, a missão, a igreja na rua, evangelizando. Desejo que aconteça isso, como ele insiste, para que a igreja seja uma igreja evangelizadora, missionária, que realmente faça sua missão no meio desse mundo que é tão necessitado e que, ao evangelizar, se comprometa também com os necessitados, com os pobres, enfim, nessa procura de ver essa presença da igreja comprometida com a evangelização, com a missão, consequentemente com o outro. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que nesse mês de outubro, entre tantas coisas importantes, vamos rezar, e aí o mês do Rosário, lembra um pouco isso, então a oração e a ação, rezar para que a nossa vida missionária seja cada vez mais, e essa missão nos leve à libertação, como é o tema do ano, com relação à campanha da fraternidade, que vai iluminando todo o ano, e ao mesmo tempo a viver a vida em sua plenitude. Nesse sentido, essa Semana Nacional da Vida, que ora vivemos, e no próximo dia 8 teremos o Dia da Vida, nós somos chamados a ter realmente um tema que norteia, que nos foi dado justamente para a Igreja do Brasil. Vida e missão, lançar as redes em águas mais profundas. Eu creio que poder pensar isso num dia como hoje, é muito importante para nossas decisões, para nossas preocupações de ver, como é que nós estamos desejando o nosso país. E nessa Semana Nacional da Vida, preparando o Dia da Vida, vida e missão, lançar as redes em águas mais profundas. Que tipo de mundo, de país nós queremos com relação à vida e à missão? Com relação ao respeito à vida, com relação ao respeito às próprias pessoas e a nossa missão de estarmos presentes no mundo com o direito de professar nossa fé, de poder estar presente na sociedade, com os mesmos direitos de todas as pessoas e, ao mesmo tempo, valorizar a vida em todo o seu momento, seja desde a concepção até a morte natural. Esse poder ver a vida e a vida humana com toda a sua dignidade, sua experiência de uma vida que é a graça de Deus, é o dom do Senhor. Eu creio que nós jamais nos cansaremos de ver isso e nós vemos não apenas pela nossa fé, também para quem não tem fé, mas tem o bom senso e a reflexão, saberá também valorizar a vida humana. Muitas vezes nós vemos, existem certas coisas assim que inacreditáveis, que eles valem muito mais um vegetal ou um animal do que a própria vida da pessoa humana, e nas concepções de muitas situações, de muitas leis que são feitas no país. É o homem que dá sentido um pouco a tudo aquilo que existe ao redor,
né, que seria do universo, do cosmos, se não tivesse a inteligência, tivesse quem visse tudo isso, né, e pudesse fazer história como é o ser humano. Por isso a importância da vida humana e, ao mesmo tempo, que faz com que nós valorizemos, sim, a ecologia, valorizemos as pessoas ao nosso redor, mas também tudo aquilo que nós estamos aí vivenciando. Vida em missão, lançar as redes em águas mais profundas nessa Semana Nacional da Vida e preparando o Dia da Vida no próximo dia 8. Além do mais, caríssimos amigos e irmãos, nós temos o tema das missões, no mês das missões aqui no Brasil, é Missão para Libertar, tem a ligação com o tema da campanha da fraternidade. Enviou-me para anunciar a libertação. É o lema desse mês missionário, né, que nós somos chamados a refletir. Enviou-me para anunciar a libertação, que é uma nova vida às pessoas, com todas as consequências de uma vida com dignidade, e a nossa missão para levar essa vida a todos ao anunciar o Evangelho. Claro que ao anunciar o Evangelho nós somos chamados a levar as pessoas a uma nova vida. O Evangelho, sem dúvida, vai levar a pessoa a se libertar dos pecados, das amarras do mal, para poder justamente, em sendo anunciado o Evangelho, levar as pessoas a ter uma vida nova. Eis aí esse mês, né, de outubro, começando com a Semana Nacional da Vida, Dia Nacional da Vida, Nossa Senhora do Rosário, né, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Nazaré, mês das missões, Dia Mundial das Missões e da Infância Missionária, enfim, tantas coisas que nós vivemos e que nós somos convidados a ver como é que isso vai se colocando junto dentro da nossa caminhada pastoral de igreja e, quando igreja, nessa sociedade. Nesse sentido, a palavra de Deus desse domingo, que inicia o mês de outubro, nos ajuda a ver coisas importantes, não é? Aqui as leituras, tanto de Isaías como de Mateus, nos fala da vinha. E fala do Senhor que planta uma vinha, falando um pouco do povo, que Deus planta essa vinha, cuida bem. E quando chega a hora de dar realmente fruto, não dá. Né? Um pouco esse é o tema, tanto do Evangelho de Mateus 21 hoje, como também da leitura de Isaías. E Mateus 21 nos fala Jesus contando aos sumos sacerdotes mais uma história. Escutai esta parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois deu para que os vinhateiros tomassem conta. Quando chegou o tempo da colheita, voltou para ver, e ali, né, aquele que os vinhateiros tinham feito, né, que aconteceu. Né? Então, quando chegou para receber justamente os frutos, os vinhateiros agarraram os empregados, espancaram e mataram. Né? De tal maneira que o vinhateiro não recebeu nada. E quando, normalmente, o proprietário enviou seu filho, vão respeitar meu filho, também, diz a leitura, agarraram o filho, jogaram para fora da vinha e o mataram. Parece que uma clara alusão, né, que Deus, quando fez o seu povo, quis que seu povo produzisse frutos, enviou seu próprio filho para que tivesse esses frutos. Mas o que fizeram? Jogaram para fora da vinha e o mataram. Ou seja, Jesus foi crucificado fora da cidade. Não é? E aí, então, fala o Evangelho. Com certeza, né, o que vai acontecer? Sua vinha estava na mão de um, passará na mão de outro. Não é? Vós nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Rejeitaram a pedra mais importante do edifício, aquele que torna o edifício em pé, ou seja, rejeitaram a Cristo Jesus, não é? E isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Essa palavra, meus irmãos e irmãs, aparece com clareza para nós, no sentido de que aqueles que foram chamados a produzir frutos e não deram, e rejeitaram o próprio Filho de Deus e crucificaram fora da cidade, aparece Jesus que fala desse novo tempo, do Novo Testamento, né? A quem vai ter entregue o reino de Deus. Para todos nós logo entendemos o que significa esse novo tempo, aqueles que realmente aceitam a Cristo e passam a ser aqueles que devem cuidar da vinha e dar frutos. A pergunta é, se nós nos entendemos como esse novo tempo
e novos proprietários da vinha para dar frutos, como é que tem sido a nossa vida? Como é que nós temos produzido frutos nessa vinha do Senhor que Ele plantou, construiu, cuidou da melhor maneira possível. Aliás, isso mesmo também que coloca para nós Isaías, capítulo 5, 1 a 7, belo cântico também do vinhateiro. Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu amigo possui uma vinha de fértil encosta. Cercou-a, limpou de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio, etc. Fala de uma vinha bonita, ideal, bem arrumada, não é? Agora, julgai minha situação, que eu poderia ter feito para minha vinha e não fiz. Eu contava com uvas de verdade, mas por que produziu ela uvas selvagens? O que mais podia eu ter feito? Nós recordamos do cântico da Sexta-feira Santa. O que mais podia eu ter feito? É a leitura que fala. O que mais eu poderia ter feito para minha vinha e não fiz, não é? Plantei-te como vinha nova, toda graciosa, não havia igual. Esse cântico nós vemos cantando quando Jesus dá a vida por todos nós, faz tudo por todos nós, não é? E agora, o que vai restar? Bom, vou deixar a vinha largada, já que não está servindo para nada, devastada, derrubar o muro, será pisoteada, tudo mais, e nem deixaria a nuvem derramar água, não é? E ele fala, pois bem, a vinha do Senhor, dos exércitos, é a casa de Israel, e o povo de Judá, sua direta plantação. Eu esperava frutos de justiça, e eis a injustiça. Esperava as obras de bondade, e eis a iniquidade. As leituras de Isaías e do Evangelho têm o mesmo tom. O Senhor espera e nos dá toda a possibilidade, todas as graças para que possamos produzir bons frutos e cabe a nós fazê-lo. É dom, é graça do Senhor, mas o Senhor espera que nós correspondamos a essa graça. Eis aí o questionamento para nós, o que nós temos produzido de frutos no mundo de hoje, que tem tanta necessidade de evangelização, de paz, de fraternidade, de entendimento, de uma vida com dignidade. E, por fim, meus irmãos e irmãs, a carta de Paulo aos Filipenses, 4, 6 a 9, justamente fala em relação a apresentai essas necessidades a Deus, com orações, súplicas, ação de graças, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações. E ocupai-vos, portanto, e termino com isso, com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor, praticai o que aprendestes e recebestes de mim e o que de mim tendes ouvido, e a paz do Senhor estará convosco. Vivamos nessa dignidade de filhos de Deus e produzamos frutos de paz, de fraternidade, de entendimento. A todos vocês, meus irmãos e irmãs, que essa palavra de Deus que nós ouvimos hoje, vamos ouvir na missa, seja de coração aberto para acolhê-la, para deixar com que seja realmente uma palavra que seja semeada e essa vinha, esse povo que Deus faz e planta em nosso coração, em nossa vida, precisa produzir frutos e, ao mesmo tempo, que nós possamos acolher aquele que deu vida por todos nós, para que tenhamos vida e vida em abundância e, consequentemente, possamos ver que tudo que é bom, justo, fraterno, seja o nosso pensamento e a nossa vida. Dessa forma, viveremos a Semana Nacional da Vida, o Dia da Vida, viveremos esse mês de outubro, mês do Rosário, na oração constante para essa vinha do Senhor, que somos todos nós, e, consequentemente, nessa missionariedade de libertar e para libertar, para salvar, sendo uma igreja em saída. Que Deus abençoe a todos e proteja, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.